Na Europa, o impasse da dívida volta a assustar os mercados. No mundo inteiro, o dólar se valoriza. E em Santa Catarina, uma empresa de tecnologia expande os seus negócios pelo mundo. Não saia daí que o programa Saber Investir está só começando. O mundo parece que voltou a descobrir que a Grécia está com um problema de dívida. Jean, mais uma vez o presidente grego está assustando todo mundo. A gente acompanhou no final da semana passada uma nota que deixou os mercados bem preocupados, né? Onde o governo grego comentou um possível calote em 50% da dívida. Então, quer dizer, metade da dívida esquece que não vai ter condições de fazer o pagamento, né, de acordo com a situação atual que eles estão, com as ajudas que estão prometendo. Então tá se agravando a situação. Que é o grande medo que tem agora, né, desse calote desordenado da dívida, ou seja, eles simplesmente não pagarem e não saber o que vai ser feito. O que o mercado como um todo, que é a Grécia como país quer também, é escalonar essa dívida, ou seja, alongar essa dívida, deixar de pagar alguma coisa e voltar a pagar lá na frente para ver se dá uma animada no mercado. O que não pode é ninguém chegar numa solução e quebrar de uma hora para outra. Isso. A gente vê que a principal situação é que esses países que estão numa condição desfavorável ficam aguardando de braços cruzados por uma ajuda dos países mais ricos, né? Então ficam aí esperando. Nem sempre os mais ricos, né? Porque agora a China, o Brasil estão aí para tentar salvá-los, né? Os mais ricos da Europa, no caso, da Alemanha seria, né? E da França. E a França também acaba entrando na jogada. Mas não só a Grécia, como também a Itália teve a situação de rebaixamento da nota de crédito também, né? E dos seus bancos também, né? Principalmente. Então, o risco tem aumentado. Cada semana é uma notícia ruim. E, sem dúvida, reflete nos mercados. A gente acompanhou aí que na semana passada o mercado fechou com forte baixa na semana. Os ativos brasileiros continuaram derretendo. O índice Bovespa chegou a quase 6% de queda. O Dow Jones teve a pior semana, ainda pior do que a outra, né? Essa semana foi mais agressiva. Atingiu novamente o fundo que tinha feito em agosto, né? Chegou no menor nível de agosto. Deu uma aliviada na sexta, porque não tinha nenhuma notícia econômica para sair, nenhum dado econômico para sair, e resultado de nenhuma reunião para ser apresentado também e dar um ânimo no mercado, ou um pessimismo no mercado, né? Então, dada a forte queda na quinta-feira, na sexta-feira o mercado subiu um pouco, mas o cenário continua igualzinho. A Grécia sem poder pagar suas dívidas, a União Europeia sem chegar num consenso, e os bancos europeus expostos às dívidas daqueles países, né? Então, a Grécia é o bode expiatório, porque a Itália, que tem 2 trilhões em dívida, é que é o problema. E impacto principal que a gente acompanha nos jornais, que muitas pessoas acabam sofrendo, desde consumidores até empresas, foi a alta expressiva e super agressiva do dólar. Né? Então, a gente viu que o dólar saiu de um patamar de 1,65, mais ou menos, 1,70, para 1,90. Chegou a bater 1,92. 1,92. Então, alguns são beneficiados, né? Outros nem tanto. No caso, quem sofre aqui no mercado somos os nossos consumidores e empresas importadoras de matéria-prima, máquinas, equipamentos acabam sofrendo violentamente essa alta do dólar. Até aproveitando esse comentário sobre o dólar, a gente responde o e-mail do seu Ronaldo, de Florianópolis, do centro, que perguntou para nós durante a semana por que de uma hora para outra o dólar subiu e por que a nossa economia sofre tanto, já que o problema é na Europa. Bom, do ponto de vista do dólar, uma das causas pode ser a seguinte: na hora da crise, as pessoas, os investidores, principalmente os estrangeiros, precisam se proteger de alguma forma. E os Estados Unidos, muito embora tenha a maior dívida pública do mundo, eles têm um histórico de praticamente zero calote, né? Eles deram o calote na dívida uma vez de 2 dias, mas já liquidaram, isso há bastante tempo. E do outro lado, o ativo que teria como mais seguro seria o ouro. Mas o ouro se valorizou demais, então essa semana, na sexta-feira, o ouro caiu 5% e houve a migração para o dólar. E no caso da nossa economia, porque o mercado é globalizado. Então, para cobrir prejuízos lá fora, para se defender, eles vendem ativos em todos os outros países, né, inclusive no Brasil. E o dólar é a moeda mundial. Quer queira ou não, ainda é a moeda mundial, é o dólar.
Então, voltando aos impactos, a gente tem visto que as empresas importadoras, elas estão sofrendo aí uma situação bem complicada e de curto prazo. Porque você imagina, as empresas que dependem de insumos para fazer a sua produção, nós como consumidores, como turistas, inclusive na inflação, né? Essa alta do dólar prejudica diretamente na inflação, porque muitos produtos que nós consumimos aqui dentro dependem de insumos importados, desde a carne bovina, porque a soja, que é cotada em dólar, é utilizada para fazer a ração do gado. Então, o preço da alta das carnes ajuda na inflação. Outra situação, soja, a própria gasolina. Uma sorte nossa é que todas essas commodities tiveram uma queda no preço nos últimos dias. A soja, o milho, o trigo, a gasolina, o petróleo, todos se desvalorizaram e foi, em partes, grande parte, compensado com a alta do dólar. Então, países exportadores dessas mercadorias como o Brasil acabam ficando quase que no 0 a 0, mas é uma incerteza muito grande que o produtor vai ter aí por um bom tempo, né? E a preocupação das pessoas que têm viagens marcadas ou que fizeram compras, né, no exterior, e à medida que chegam suas faturas começam a ficar desesperadas, né? Então, infelizmente não tem o que fazer. As pessoas que têm algo para fazer são aquelas que vão viajar, que podem esperar um pouquinho, de repente, para o dólar se normalizar, né? E ir comprando dólares aos poucos, porque no preço que está, às vezes, fazer compras no exterior acaba se tornando inviável. E para você aprender a se proteger das oscilações positivas e negativas do câmbio, não perca o próximo bloco que nós vamos ensinar sobre o hedge cambial. Não sai daí.